Olá, boa noite, tudo bom? Nós vamos começar a gravar um vídeo para vocês e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diversidade religiosa. Então nós vamos apresentar as 5 principais religiões no Brasil e vamos falar também sobre a importância dessa diversidade religiosa na sociedade atual. Então nós vamos fazer um vídeo como se fosse uma roda de conversa, então nós vamos fazer 4 perguntas e aí nós quatro vamos apresentando respondendo essas 4 perguntas conforme for passando o tempo. Vamos lá, Guilherme, pode fazer a primeira. Primeira pergunta, qual a importância da diversidade religiosa em um cenário nacional? Eu vejo a importância dessa diversidade e das instituições, porque nós vemos hoje na sociedade toda a dificuldade na questão da pobreza, da criminalidade, né, de uma escola de qualidade. Então, as religiões, elas estão presentes nesse contexto social, que são vários centros espíritas que trazem obra de caridade, que trazem várias questões sociais, são várias instituições de ensino com cunho religioso que ofertam bolsas para a comunidade mais necessitada. Nós vemos também a questão de vários lares de dependente químico, de tratamento, que são mantidos por instituições religiosas. E nós vemos nesse contexto que as religiões, né, não brigam entre elas. As religiões se ajudam, independente de qual seja a religião que está fazendo aquela atividade, as outras também apoiam. Sim. Além disso, também é importante ressaltar que no cenário de uma sociedade multifacetada, né, é importante a gente ter essa questão da diversidade, porque se imagina que nós vivêssemos numa sociedade que existisse apenas uma religião, as pessoas não teriam esse poder de escolha que nós temos hoje. Então é interessante ter essa diversidade religiosa para cada um se identificar com a religião que se identifica mesmo e poder escolher qual religião seguir ou não seguir nenhuma. Só culturas diferentes. Sim. Só completando o Iago aí, né? Fala em religião, mas tem a opção também de não ter religião. Sim. Só em um ambiente adequado você tem essa condição. Se você for em outros ambientes pelo mundo, né? Ou você tem que seguir aquela linha ou você está excluído. Sim, da sociedade. É isso mesmo. E aqui a diversidade religiosa ela vem contribuindo para o andamento da sociedade. Nós vemos vários projetos que envolvem crianças carentes, crianças que estão em áreas de risco. Então, assim, essa diversidade ela vem de todos os lados, trazendo benefícios para o nosso país, para o cenário que ele está hoje. Um cenário de dificuldade, um cenário de criminalidade, e essa diversidade ela vem tentando mudar esse cenário de uma forma bem positiva. Vamos para a segunda pergunta? Segunda pergunta, como nós brasileiros lidamos com essa diversidade? É justamente o que a gente estava respondendo na primeira pergunta, né? Eu acho que, na minha opinião, nós brasileiros lidamos muito bem com essa questão da diversidade, porque a questão do respeito é importante. Claro, existem alguns casos isolados de intolerância religiosa, igual acontece em outros países, mas aqui no Brasil eu vejo como um cenário tranquilo para como a gente lida com essa diversidade. A gente vive numa sociedade onde a gente aceita a religiosidade do outro, a religião do outro, e convive em meios sociais super tranquilo conforme a religião que cada um escolheu. E aí não nos impede, eu sou evangélica, o outro é católico, o outro é ateu, de nós deixarmos de ser amigos por isso. Sim. Nós não vamos deixar de gostar um do outro por isso, ou ser inimigo, ou tentar matar o outro por essa questão religiosa. Nós temos aqui também, né, por causa dessas amizades que nós temos, muitas vezes recebemos convite de uma outra religião, a gente vai na igreja, no culto dessa pessoa. Ou na missa, ou no batismo, ou no casamento. Isso não deixar de frequentar o local porque não é a sua religião. É importante também ressaltar nessas festas culturais da nossa sociedade, né? Nós temos como cultura a questão do casamento, do batismo, de pessoas de outras religiões ou até mesmo sem religião irem até esses locais de cunho religioso para prestigiar um momento especial, um momento cultural do nosso país. Vamos lá para a terceira? Terceira pergunta. Seria interessante apresentar esse tema em um contexto escolar para crianças desde a infância ou torna-se apenas papel da família?
Na minha opinião, é o papel da família, porque é uma questão de cultura, é uma questão de ensinamento. Então, assim, até qual ponto que o pai deseja que a criança aprenda? Lógico que, enquanto criança, ele vai receber a informação da cultura, da família, mas ele já vai ter a convivência com o outro. Então, ele vai aprender do outro, mas não que a escola, enquanto laica que ela tem que ser, ela tenha essa influência. Eu vejo que esse é o papel da família, na minha opinião. A religião, no caso, ser tratada no contexto histórico que ela foi criada, desde os surgimentos e como ela se desenvolveu em várias partes do mundo e dentro do Brasil. A religião como um todo. Como um todo. A história dela, como ela... É isso aí. O que... A minha opinião sobre esse assunto é como a Constituição brasileira ela diz que nós vivemos em um Estado laico e hoje muitas escolas ainda, mesmo sendo públicas, que utilizam o dinheiro do governo, continuam ainda, através de diretores, né, mostrando um caminho pelo qual a criança tem que seguir devido àquela religião. Como a Constituição diz que vivemos em Estado laico, eu acho que também o papel da família é super importante no iniciar algo da religião. E a escola também, eu acho que ela não tem que incentivar muito o aluno quanto a isso, porque pode ser uma família que não tem religião nenhuma, entendeu? Ela não tem que embutir algo de religião. Como o Nerildo comentou, eu vejo pela questão histórica sim, porque nós somos um país que foi colonizado, né, no catolicismo. Sim. Então nós temos uma origem religiosa. Mas daí também é importante você saber de onde você saiu. Mas qual é o caminho que aquela criança deve seguir religiosamente? É de cunho bem particular da família. É cultural, familiar, sim, concordo. Até porque na escola tem o ensinamento de ensino religioso e é uma disciplina que ensina muito respeito, né, o convívio entre a sociedade. Não questão fraternal, o amor, das religiões em si. Que isso é um ensinamento que aprende em casa, né? Ou seja, houve uma evolução na educação pública quando deixou de ter aquela catequese. Nos anos 30, 40, talvez tinha o ensino religioso. Até os 80. Até os 80 tinha ali, era uma catequese mesmo. Né? Então isso aí já não existe mais. Tinha regras escolares envolvendo questões de oração, questão de oração, essas coisas. Então, assim, acho que o hino nacional também nem existe mais. Poucas escolas mantêm, mas antigamente tinha o hino nacional e rezava a oração do determinada escola. E aí, só para frisar nesse contexto da religiosidade dentro da escola, nós temos que lembrar das escolas com cunho religioso. Sim. E se você coloca o seu filho naquela escola que é adventista, que é marista, que é americano batista, que é salesiano, você tem que entender que o seu filho está numa instituição religiosa e que ela terá regras e eventos e ensinos voltados para aquela questão religiosa da instituição. Sim. Né? Mas enquanto escola pública, nós precisamos ter essa visão. Porém, não podemos esquecer das escolas particulares que têm um cunho religioso. Fugindo um pouco dessa questão da diversidade religiosa, você falou um bom exemplo, os pais que colocam os filhos nas escolas militares. Já sabem que o padrão da escola militar é seguir o padrão do ensino militar. Então, é a mesma coisa do ensino religioso. Se você coloca o seu filho em uma escola católica, sabe que a escola vai seguir os padrões do catolicismo. Se coloca numa batista, sabe que a escola vai seguir os padrões da igreja batista. E por assim por diante. A última pergunta. Quais os desafios da sociedade com relação ao respeito sobre esse tema? Eu penso assim, enquanto educador, o maior desafio da minha pessoa enquanto sociedade é estar no papel de educador e ser laico. Sim. Porque eu, Graziela, enquanto sociedade, tenho a minha crença. E você se despir disso dentro do papel escolar para ser laico é muito difícil, porque é algo cultural. Como nós conversamos, é questão de falar, vai com Deus. Mas às vezes a pessoa que está recebendo isso é ateu.
que não acredita em Deus. Então, é muito difícil você se despir do que você aprendeu e do que você é, enquanto sociedade, para ser laico dentro da escola. É complicado mesmo, justamente por essas questões culturais, né, que nós vivemos no nosso país. Como o Neito falou, a questão histórica e a questão cultural nos direciona justamente para esse, às vezes vem, você vai com Deus, e dependendo da pessoa que você está se deparando, não acredita em Deus. Não recebe isso. Ou a religião dela não cultua Deus como o Deus da religião. Isso. E contradiz, às vezes, o que você está dizendo. Às vezes cultua como outra coisa que não Deus. Mas no ponto da questão do respeito, né, a felicidade com relação ao respeito, eu acho interessante a gente frisar, principalmente também eu no papel de educador, que independente da religião do outro, nós devemos respeitar sempre, procurar também entender a religião do outro antes de criticar, respeitar sempre. Por quê? Igual nós falamos no começo do nosso bate-papo, vivemos no Brasil, um país de diversidade religiosa, e todos devem ser respeitados. Então, ensinar sempre o respeito, desde criança até a fase adulta, que, independente da religião, devemos todos respeitar uns aos outros. A palavra fundamental é respeito. Sim. Para terminar o nosso vídeo, nós vamos apresentar as 5 religiões que nós escolhemos para trabalhar no trabalho. A católica, evangélica, espírita, candomblé, ubanda e ateu. Então, nós nos despedimos aqui. Meu nome é Iago. Guilherme, Neildo, Grazi. Nós somos o grupo de diversidade religiosa e esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado. Tchau, tchau.